Queridos ouvintes, nós chegamos ao momento mais importante desta programação, que é transmitir ao teu coração a palavra de Deus. E eu convido você, meu querido irmão, para que você abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, capítulo de número 3 e no versículo de número 14, a sétima carta à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as suas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu? Aconselho-te que de mim compre ouros provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a tua vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos o quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como havia dito, meus queridos irmãos, hoje eu quero trazer o tema desta mensagem, desta noite, deste momento tão especial. E nós vamos refletir sobre o pecado da igreja de Laodiceia. Nós entendemos, meus queridos irmãos, que para nós termos uma vida espiritual saudável, a busca diária, então, em oração, em santificação, em leitura da palavra de Deus é necessária. Se nós quisermos permanecer de pé espiritualmente, como a palavra de Deus nos orienta, nós então temos que cada dia mais buscar a face do Senhor, a presença de Deus, e ser orientados pelo poder desta palavra. Para quê? Para que nós resistamos então às tentações. Porque se nós quisermos permanecer em pé, como diz a palavra de Deus, em pé espiritualmente, mesmo sendo bombardeados todos os dias pelo inferno, de todos os tipos de tentações, é imprescindível então buscar na fonte eterna. Qual é a fonte? A palavra que é Cristo Jesus. Nós temos que buscar força eterna para cada dia de nossa vida, para que nós vençamos cada dia, cada batalha. E cada cidadão, meus queridos irmãos, deve então tomar a sua cruz e seguir a Jesus Cristo, mesmo diante de tanta dificuldade. Ser fortalecido através dessa palavra e não olhar para as circunstâncias do dia a dia. Nós acabamos de ler uma palavra que é muito conhecida, uma palavra, meus queridos irmãos, que vai trazer um despertamento espiritual para mim e para você nessa noite. Eu sei, você aí que está me ouvindo ou me assistindo através das redes sociais, eu sei que esta palavra vai trazer um despertamento espiritual para você, porque a palavra de Deus jamais volta vazia. O pecado da igreja de Laodiceia. O Senhor, Ele vem dizendo, meus queridos irmãos,
No versículo de número 15 nós lemos: conheço as suas obras, que nem és frio nem és quente. Quem dera fosses frio ou quente. Olha que coisa linda, meus queridos irmãos, a palavra de Deus para aquela igreja. Nós bem sabemos que o apóstolo João, um homem separado por Deus, reservado por Deus, estando já avançado em idade, foi lançado e deixado ali na ilha de Pátimos para morrer. Mas ele, sendo o único profeta, o único apóstolo de Cristo que estava vivo, o Senhor preserva a vida desse homem para uma grande lição, para dar a ele uma grande promessa, para dar a ele uma grande responsabilidade, para deixar sobre a vida dele um grande alerta, para revelar a ele tudo o que iria acontecer no futuro a respeito do fim de todas as coisas. E nesta ocasião o Senhor Deus, o Senhor Jesus, ele revela para João, aparece em João, e manda João escrever 7 cartas. E essas 7 cartas são direcionadas às 7 igrejas da Ásia. E nós bem sabemos que as 7 cartas foram direcionadas, mas uma é diferente da outra. Em uma carta o Senhor Jesus Cristo, ele mostra um certo cuidado. Em outra ele mostra, ele dá uma certa exortação. Em outra ele começa a corrigir, em outra ele exorta, e assim vai sucessivamente. Mas a carta que nós acabamos de ler, a carta à igreja de Laodiceia, havia algo terrível naquela igreja. Havia algo, meus queridos irmãos, que o Senhor precisava tratar com ela, face a face. Porque ela dizia: estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. E aí a palavra diz: olha, não reconhece, porém, que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego, nu, como Apocalipse 3,17 está dizendo. Não é fácil, meus queridos irmãos, ouvir essas palavras, principalmente quando são proferidas pelo Senhor Jesus. Pode ser então que a carta direcionada à igreja de Laodiceia possui a mensagem mais dura a ser esclarecida, a ser recebida naquele momento. Nesta carta, meus queridos ouvintes, a igreja não recebe sequer um elogio. Não! Nessa carta, Jesus não dá, meus queridos irmãos, nenhum elogio a ela, somente repreensão do começo ao fim. Apesar de se considerar rica, o Senhor Jesus só vê pobreza, só vê miséria e cegueira espiritual naquela igreja. Pensava, meus queridos irmãos, estar autossuficiente, mas não era nada e não tinha nada, e nem sequer algo para oferecer para alguém. Mas qual causa? O que causa tamanha miséria? O que causa tamanha falha naquela igreja? O que causou tamanha decadência espiritual? O que causou tamanha decepção até o próprio Jesus com aquela igreja? A palavra de Deus nos diz, meus queridos irmãos, que o que causou naquela igreja a frieza espiritual, o que causou naquela igreja a falta de temor, o que causou naquela igreja a falta de comunhão, nós vamos descobrir agora. Por quê? Porque Deus vai falar aos nossos corações e vai nos alertar. O pecado da igreja de Laodiceia. Nesse livro de Apocalipse, o Senhor Jesus nos dá a instrução a João, então, para que envie as cartas, como nós dizemos, a Ásia Menor. Essas igrejas sofriam com grandes provas, como por exemplo a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso sofria com a pressão das falsas doutrinas, dos falsos mestres, doutrinas perigosas, como as dos nicolaítas. Eu já preguei essa mensagem aqui, já di uma exortação aos irmãos.
Aí tem a carta da igreja para a igreja de Esmirna. O seu sofrimento era como uma grande pobreza. A igreja de Pérgamo enfrentava perseguições políticas ao ponto do seu líder ser martirizado. Essa cidade é descrita como um lugar em que Satanás habita. Era um centro de adoração ao imperador. A tradição diz que Antipas foi assado vivo num grande recipiente de bronze. Olha que interessante, misericórdia. Aí vem a carta de Tiatira. A igreja enfrentava o perigo das heresias, que consequentemente tentavam entrar em seu meio e minar a saúde da igreja. E como na carta faz referência à falsa profetisa Jezabel, que induzia a igreja a prostituir-se, que induzia a igreja à prostituição, na igreja de Sardes, conhecida como a igreja viva, o Senhor a declara morta. Olha que interessante. Está vivendo na imoralidade e contaminando as suas roupas. E na igreja de Filadélfia é totalmente diferente. Não houve repreensão. Antes o Senhor o reconhece como tendo pouca força, mas que não negou o seu nome. Oh, meu Deus do céu! Todas essas igrejas foram alertas pelo doce amor do Mestre Jesus. Mas duras foram as palavras dirigidas à igreja de Laodiceia. Quando Jesus então se refere à igreja de Laodiceia, a esta igreja que nós lemos na carta, traz um reflexo de como era a cidade de Laodiceia na visão do Mestre. Aquela igreja havia se tornado como aquela cidade. Por quê? Você vai aprender agora comigo. Laodiceia foi uma cidade fundada por volta do ano 250 a.C. O nome dela, meus queridos irmãos, foi uma homenagem então à esposa de Laodice. Nos tempos do Império Romano, essa cidade era a mais rica de toda a região da Frígia. E também era a principal em todo o circuito das 7 igrejas da Ásia. Possuía grandes centros bancários, era localizada no Vale de Ciclo, onde se produzia uma lã negra brilhante. Era também usada na fabricação de mantos, tapetes e muitas e outras coisas. Laodiceia também foi o lar da escola de medicina e da manufatura de colírios. Olha que coisa linda. Lá por volta de 60 depois de Cristo. A cidade sofreu um grande terremoto que o destruiu, mas essas riquezas foram providenciais em sua reconstrução. Ela foi a única cidade atingida que não usou recursos públicos para ser reconhecida. Eu estou falando um pouquinho para vocês a respeito dessa cidade para que você entenda qual é o propósito dessa mensagem nessa noite. A outra referência da igreja da cidade de Laodiceia, meus queridos irmãos, a respeito dessa cidade, era sobre as suas águas. Ela não possuía fontes próprias, suas águas vinham dos aquedutos que traziam águas das fontes terminais, famosas, e mornas. Então Jesus a repreende e aconselha lá no verso 18 que nós acabamos de ler. Ele disse: dou-lhe conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e nudez. E compre colírio para ungir os teus olhos e poder enxergar. Ele usava essas figuras, meus queridos ouvintes, que colocavam a cidade em evidência. Mas a pior de todas as figuras usadas por Jesus é a que está escrita no verso 16, quando ele chama de morna, em referência às águas que chegavam à cidade. Jesus sente-se nauseado com a igreja de Laodiceia. Veja bem a palavra do Senhor. O Senhor Jesus não fez nenhuma denúncia contra aquela igreja, não, nem com problemas morais, nem doutrinários. A igreja era teologicamente saudável, segura. A igreja estava ali autossuficiente.
Pode-se dizer que era uma igreja bem equilibrada, afinada. Sim. Quanto aos ensinamentos bíblicos, aos ensinamentos ortodoxos, sim, eles estavam por dentro de tudo. Não defendiam falsas doutrinas como a de Balaão, nem a da profetisa Jezabel, nem tampouco as do Nicolaítas. E para eles tanto faziam, como nós vemos igreja por aí nos dias de hoje, né, meu querido irmão? Quantas igrejas nos dias de hoje estão como as igrejas de Laodiceia, que estão aceitando tudo e todos, qualquer um pode fazer parte, não importa o pecado, não importa o que está fazendo, o importante é que eles estão ali aquecendo o banco, né? Contribuindo com suas ofertas, com seus dízimos e tudo mais. O pastor já não se preocupa mais com a santificação daquela ovelha, estão vivendo de qualquer maneira, mas a palavra de Deus está trazendo um alerta para nós. Não se preocupa em pregar a sã doutrina, não se preocupa em exortar, não se preocupa em fazer nada. E aí vive de qualquer maneira. E o que acontece? Desagrada tanto o nome do Senhor. E aí a palavra de Deus, como aquela igreja fez, como aquela igreja estava fazendo, desagradando tanto o Senhor Jesus, mas ele diz sentir vontade de vomitar. O Senhor, meus queridos irmãos, não declara ter nada naquela igreja. Nada o Senhor tinha naquela igreja. Aquela igreja não tinha nada a oferecer ao Senhor Jesus, não tinha uma adoração sequer, nem a oração daquela igreja subia ao trono da glória, não, nem o louvor daquela igreja subia ao céu de glória, não, porque aquela igreja não tinha nada de espiritual a oferecer ao Senhor Jesus. Por quê, meus queridos irmãos? Porque o problema daquela igreja era realmente a sua mornidão espiritual, sua apatia, sua aridez, sua mesmice. Ela não tinha fervor, ela não tinha quebrantamento, ela não tinha arrependimento, e sem arrependimento era uma igreja que não tinha fome nem sede da palavra de Deus. Nós temos que entender a palavra de Deus, que o homem e a mulher que buscam o Senhor Jesus tem que estar consequentemente buscando, tendo sede, tendo fome da palavra, se alimentando dia após dia, para estar quentes, para estar firmes, para estar em pé, fortificados na presença do grande Deus. Mas aquela igreja não estava assim. Aquela igreja estava na mesmice, acostumado com o seu sistema. Estavam mornos espiritualmente falando. Não tinha nada a oferecer com Deus, não tinha nada a oferecer ao Senhor. A igreja havia se tornado um reflexo de frieza, era um espelho da frieza total naquela cidade. A autoconfiança dominava o coração daquela igreja, o seu dinheiro, a grande produção, os seus conhecimentos médicos, se tornavam aquela igreja orgulhosa. Era somente ela para si mesma, como está escrito no verso 17, você diz, eu sou rico, Jesus falando para ela, vocês estão dizendo que vocês são ricos, que vocês têm riquezas, mas eu não preciso de nada disso. Não reconhece vocês, porém, que és miserável, digno de compaixão, de misericórdia, você é pobre, cego e nu. E é esse o orgulho que fez com que aquela igreja de Laodiceia deixasse Jesus de lado, deixasse Jesus para fora, ao ponto de Jesus bater na porta e apertá-la, e dizer que já era tarde para eles, porque Jesus não poderia entrar naquele lugar mais. Jesus estava do lado de fora.
E ele está perguntando para aquela igreja naquele momento: será que existe alguém aí que possa ouvir a minha voz e esteja disposto a compartilhar o pão espiritual, a compartilhar a água espiritual, porque eu tenho a oferecer para vocês? A igreja de Laodiceia deixa Jesus do lado de fora. A igreja de Laodiceia era uma igreja amplamente próspera. Eles tinham recursos, eles tinham dinheiro, eles tinham tudo, eram famosos. A sua tranquilidade trouxe comodismo e frieza. A igreja já não sentia falta do Senhor Jesus. Quando lemos no verso 20, no capítulo 3 de Apocalipse, nós avaliamos, meus queridos irmãos, o grosso modo, a impressão de que ali Jesus está fazendo um convite especial a eles. Mas na verdade o chamado de Jesus em tal ocasião trata-se de uma repreensão. Jesus está repreendendo uma igreja, meus queridos irmãos, estruturada, bem vista, sem escândalos aparentes, não está permitindo a sua participação. Tudo ali está fluindo em conformidade com a ortodoxia. Mas como o próprio Senhor a chamou de morna, ocorre que eles não perceberam a ausência do calor do Espírito Santo entre eles. A apatia da igreja de Laodiceia os impedia de ver a necessidade que tinham de ter o Senhor por perto. Viviam tão conformados e acomodados que, ao invés, meus queridos irmãos, de a igreja transformar a cidade havia transformado aquela igreja. Eles se tornaram crentes frouxos, não tinham nenhum entusiasmo mais na palavra, não tinham mais um caráter, porque o seu caráter era fraco. Estavam constantemente envolvidos com o mundo e de maneira desapercebida acabavam sempre se corrompendo, sempre se comprometendo com o mundo. E hoje, nos dias que nós estamos vivendo, nós estamos vendo, meus queridos irmãos, os homens e as mulheres a cada dia mais se apegando a bens materiais, se apegando às suas vidas luxuosas, pastores em seus carros importados, em suas casas luxuosas, em suas mansões, estão esquecendo da prioridade do evangelho, da palavra de Deus, estão esquecendo de buscar a essência do evangelho, estão esquecendo de esquentar-se na palavra, no fogo do Espírito Santo que aquece o coração, e estão frios, estão gelados, estão mornos, e por causa disso o Senhor vomitar-te-á da sua boca. Estão numa frieza espiritual tão terrível que, ao invés de ele influenciar o mundo com o evangelho, com a palavra, é o mundo que está influenciando ele e ela. Ao invés de o mundo ver nele a glória de Deus, é ele que vai no mundo mostrar o mundo que está vivendo na vida dele. Porque é uma invenção de valores quando o homem, quando a mulher deixa de ouvir a palavra de Deus, deixa de ouvir o evangelho de Cristo, ele se torna um homem fraco, uma mulher fraca, sem sentimentos para com Deus, sem a necessidade de ouvir a palavra, sem a necessidade de ouvir o evangelho, sem a necessidade de meditar na palavra, sem a necessidade de orar, sem a necessidade de buscar a palavra de Deus para a tua vida. Eu sei que tem pessoas neste momento que vocês estão falando com o Senhor: Senhor, me dá força, Senhor, me dá graça, Senhor, me dá autoridade, Senhor, eu quero vencer, Senhor, eu quero me aquecer em Teu Espírito Santo. E o Senhor está dizendo para você: não seja como a igreja de Laodiceia, não! Se aqueça pelo poder do Espírito Santo em tua vida. Eles viviam tão conformados e acomodados. Eles viviam de qualquer maneira.
Eles tinham uma ótima impressão de si mesmos, sentiam-se seguros consigo mesmo, acreditavam piamente serem boas pessoas e estavam satisfeitos com sua vida espiritual. Meu querido, totalmente estagnados, paralíticos espirituais, mortos, apáticos, viviam em uma espécie de simulação. Eram populares, satisfeitos com suas riquezas e orgulhosos. Orgulhosos por quem? Por sua religiosidade. A verdade é que essa igreja, ao viver dessa maneira, não percebe que deixaram Jesus do lado de fora. E deixar Jesus do lado de fora, existe, meu querido irmão, uma atitude terrível. Sabe o que aconteceu? Perdeu o vigor. Ela perdeu totalmente os seus valores, perdeu totalmente a sua visão, perdeu totalmente as suas vestes. A vida espiritual daquela igreja era morna, indefinível, indiferente. A igreja era acomodada. O problema da igreja não era uma heresia, mas era apatia. Era uma igreja morna em seu amor para com Cristo, mas amava o dinheiro. Mas o doce amor do Mestre os chama ao arrependimento. O Senhor os oportuniza a voltar atrás, abrir a porta e cear com Ele. O conselho dado por Ele naquele momento, meu querido irmão, era para que eles transformassem a sua vida. Era para que eles mudassem, para que eles voltassem atrás. Jesus chama aquela igreja a um arrependimento. Jesus chama eles, meus queridos irmãos, para que eles tenham um real encontro com o Senhor, para um novo relacionamento, porque o amor de Deus por seu Filho se manifesta até em repreensão e castigo quando esses se desviam do caminho. O objetivo da correção do Senhor é para o nosso próprio proveito, para sermos participantes da sua santidade. A reação adequada, a disciplina amorosa do Pai é um arrependimento, a mudança de nossa perspecção, bem como um zelo para se afastar da perigosa e morna condição espiritual em que vivemos. Oh, meu querido irmão, minha querida irmã, não tenha esta igreja de Laodiceia como exemplo para a tua vida, não. Oh, meu pastor, oh, minha irmã, meu irmão, não tenha a igreja de Laodiceia como exemplo, uma igreja morna, uma igreja que abandonou os princípios do Evangelho, uma igreja que não se preocupava mais em santificar, em buscar a Deus, em se encher com a palavra de Deus. Antes ficaram preocupadas somente com o seu bem-estar, com os bens materiais. E as consequências daquela igreja, meus queridos irmãos, foram cruéis. A igreja de Laodiceia era de Cristo, mas o que o Senhor diz a seu respeito é que ela lhe causa náuseas. O Senhor agora olha para aquela igreja que outrora era dele, e olha ela como uma igreja morna. E ele diz: oxalá se você fosse morna, se você fosse quente ou frio, mas como você é morna, eu vou vomitar, eu tenho vontade de vomitar. Sabe, meu querido irmão, quando você não faz a obra de Deus por inteiro, quando você faz a obra de Deus pela metade, quando você não se preocupa com a palavra de Deus, quando você quer viver o Evangelho de qualquer maneira, a palavra de qualquer maneira, o Senhor olha para você e diz: olha meu filho, olha minha filha, eu tenho nojo. Sabe por quê? Porque você diz que faz a minha vontade, mas faz a vontade do mundo também. Oxalá se você fosse quente, oxalá se você fosse frio, mas como você é morno, não faz nem a minha vontade, nem a vontade do mundo, então eu vomitar-te-ei da minha boca. Saia de cima do muro hoje, ande em santificação, ou abandone a igreja e vai servir ao mundo. Por que é que você fica cocheando em dois pensamentos? Por que é que você fica em cima do muro
como aquela igreja de Laodiceia estava. Estava dizendo que estava servindo a Deus, mas estava servindo ao mundo. Tem muitos dessa maneira. Tem muitos dessa maneira nos dias de hoje. A igreja de Laodiceia não gerava alegria no coração do Senhor Jesus. Não. Muito pelo contrário. O que ela sentia era a vontade de vomitar. Queridos, nós somos salvos para nos deleitarmos em Deus e sermos delícias de Deus. Nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, a herança de Deus, a menina dos olhos de Deus. Mas quando nós perdemos a nossa paixão, nosso fervor, o nosso amor, o nosso entusiasmo pela palavra, o nosso amor pela oração, provocamos dor em nosso Senhor Jesus e causamos náuseas em nosso Salvador. É preciso compreender que o Senhor irá repudiar todo tipo de relacionamento que nós tivermos com Ele, que não seja profundo e sincero. A igreja de Laodiceia acabou em ruínas. Essa igreja perdeu sua oportunidade. O chamado de Cristo está em ouvir a sua voz e abrir a porta. Se hoje ouvir a minha voz e abrir a porta, o Senhor está dizendo para você, meu irmão, o Senhor está dizendo para você, minha irmã, se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração, abre o teu coração para Ele fazer morada dentro de ti. A igreja julgava-se suficiente para si mesma, mas nossa suficiência deve estar unicamente nele. Para Laodiceia, Cristo ofereceu a sua preciosa mercadoria. O ouro representa o que, meu querido irmão? O ouro representa o que há de maior valor. Sabe o que é? O reino. As vestes brancas que o Senhor ofereceu a eles, a justiça e a santidade ao Senhor. O colírio que o Senhor ofereceu a eles é oferecido para que fosse retirada a cegueira espiritual e para que houvesse discernimento em cada passo e decisão. Na verdade, o conselho do grande Senhor e Rei dos Reis é que não confiemos em riquezas, seguranças terrenas, nem mesmo na nossa própria medicina, mas somente nele. Jesus nos aconselha a reconhecer a nossa pobreza nele e buscar pela verdadeira riqueza a nós cobrirmos e sermos curados por ele através da palavra. Estamos vivendo uma crise de integridade na igreja. Há um abismo entre o que nós pregamos e o que vivemos. Há uma distância totalmente grande quando nós pregamos a palavra e o que vivemos. Entre o que nós falamos e entre o que nós praticamos. A igreja tem discurso, mas não tem vida. Tem carisma, mas não tem caráter. Tem influência política, mas não tem poder espiritual. Há uma esquizofrenia generalizada e instalada em nosso meio. Tornamos-nos então uma igreja ambígua. Uma igreja, meus queridos irmãos, em que o discurso mascara a própria vida e a vida reprova o discurso. Pregamos uma coisa e muitas vezes não vivemos o que pregamos. E a gente é obrigado a ouvir por aí, meus queridos irmãos, alguns pregadores dizendo que nós temos que pregar a palavra independente de nós vivermos ou não vivermos a palavra.
Como é que nós podemos pregar a palavra, anunciar o evangelho da salvação e não acreditar naquilo que nós pregamos? Como é que nós podemos pregar a palavra de Deus e não viver aquilo que nós pregamos? De que adianta eu pregar contra o adultério e cometer adultério? De que adianta eu dizer a você, olha, nós não podemos pecar, nós não podemos ter vaidade, e eu estar ali no mundo perdido com a vaidade? De que adianta eu vou ser como aquela igreja de Laodiceia? Mas há uma coisa, meu querido irmão, que nós devemos descobrir uma maneira para evitar o pecado. Cristo, então, Ele abre as portas da oportunidade para as suas igrejas. Abre a porta da evangelização para os seus mensageiros. A porta do coração, os ouvidos, para ouvirem a voz. E a porta da salvação para os perdidos. A porta do lar eterno ao seu povo. E Ele está pedindo a você neste momento e dizendo a você, olha, eu estou abrindo a porta de salvação para a tua vida. Eu estou pedindo a você neste momento para que você abra o teu coração, porque eu estou do lado de fora. E você sabia, meus queridos irmãos, que o coração, espiritualmente falando, ele só tem a tranca para o lado de dentro, para o lado de fora não tem. Sabe por quê? Porque a decisão, quem deve tomar de abrir ou fechar é você. Somente você pode abrir a porta para que o Senhor possa entrar. Somente você pode abrir a porta do seu coração para que Ele possa fazer morada. Olha, meu querido ouvinte, só existe uma maneira de uma igreja morta como Laodiceia ser curada de sua mornidão espiritual. E essa maneira é dada como solução pelo próprio Cristo. É preciso deixá-lo entrar. A religiosidade, a ortodoxia, a organização religiosa pode sim existir, mas pode deixar de funcionar. Mas quando nós prestamos culto em nossas igrejas e não contamos com a presença dEle, os cultos se mostram em meras apresentações vazias e sem poder de Deus. Não há uma sensibilidade que resista à frieza. Ele está à porta batendo. Pegue agora a maçaneta e abra esta porta. Só assim o orgulho que encheu a igreja de Laodiceia, excluindo Jesus, sairá do vosso meio. Então será possível viver o contraste das bem-aventuranças citada por Cristo no início do Sermão da Montanha. Abra agora a porta do teu coração e deixa Ele entrar, deixa Ele habitar, que Ele quer transformar. Porque ao contrário desse orgulho que destruiu uma igreja inteira, o pobre de espírito é aquele que reconhece a sua falência espiritual, a sua incapacidade de prosseguir sem Ele. É aquele que entende que a sua condição só pode ser mudada através da divina graça que nos alcançou um dia. O orgulho torna o ser humano cego, ao ponto de pensar que ele não precisa mais de Deus, e muito pior, que o Senhor tem o dever de o receber da maneira que ele está, porque ele se julga merecedor. Que em nosso coração brote as belas sementes da bem-aventurança e sejam totalmente livres de tudo aquilo que nos destrói, pois a promessa foi feita a quem vencer. O Senhor diz: ao que vencer, olha o que diz a palavra, ao que vencer, aleluias. O Senhor diz que se assentará
e Ele dará o direito de se assentar com Ele no seu trono. Isto é uma promessa muito maravilhosa, Apocalipse 3:21. Tomemos cuidado, meu querido irmão. Tomemos cuidado, minha querida irmã, para nós vivermos como esta igreja de Laodiceia. Cristo é descrito na carta à igreja de Laodiceia como um amém de Deus. A palavra final diante do aprendizado severo que se tem através dessa carta é preciso compreender. O que é o orgulho? É o excesso de admiração que podemos sentir de nós mesmos. É algo que penetra no nosso ser e nos faz pensar e até mesmo acreditar que nós somos melhores do que os outros. Isso existia lá na igreja de Laodiceia e fazia o Senhor se sentir nauseado a ponto de vomitar. Então, diante disso, como ficar diante do prumo do grande e todo-poderoso Deus? Ele sendo médico dos médicos, o qual o diagnóstico que ele aplica sendo aquele cujos olhos são como chama de fogo, o Senhor em sua onisciência conhece até mesmo as palavras que você ainda não chegou a proferir. Ele é Deus que sonda as maiores profundezas de nossa alma. Sejamos capazes de nos render a Ele, deixar que Ele manifeste em nós, por nós e através de nós. Lembre-se que foram feitos muitos alertas àquela igreja. A igreja do Senhor deste mundo, meus queridos irmãos, pós-moderno, através da igreja arruinada de Laodiceia. O convite hoje é para a igreja da atualidade que nós estamos vivendo. A igreja que nós estamos vivendo hoje, qual é a igreja que está vivendo hoje? Para mim e para você. Jesus está dizendo para mim e para você, para a igreja de hoje: compre ouro refinado no fogo do Senhor, para que te tornes verdadeiramente rico das riquezas eternas. Compre hoje vestes brancas e sejam cingidos da justiça e busque a santificação. Por fim, meu querido irmão, compre do colírio do Todo-Poderoso, para que seja possível ver o mundo espiritual e as suas manifestações. Abra de todo o seu coração a porta. Afinal, meus queridos irmãos, a maçaneta do seu coração está do lado de dentro, e só você poderá abrir para o Senhor entrar. Abrace então com todas as forças a oportunidade conferidas a você, porque o tempo aceitável para a sua salvação é agora. O dia é hoje, o momento oportuno é hoje. Possa o Senhor ajudar a cada um de nós a ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas, porque o Espírito Santo está dizendo, meu querido irmão, a você e a mim, que somos a igreja de Cristo na face da terra. Oh, aleluias! Oh, aleluias! A palavra do Senhor para mim e para você nessa noite, meus queridos irmãos, é um despertamento espiritual. Deus está dizendo para você e para mim: não seja como aquela igreja de Laodiceia, uma igreja que vivia no pecado, que vivia no erro, que vivia na mentira, que vivia no engano, que não guardava os princípios da palavra de Deus, que dizia: eu sou rica, mas era pobre, miserável, cego e nu. Estava totalmente distante da salvação em Cristo Jesus. Achavam que Cristo estava com eles, achavam que Cristo estava dentro, mas Jesus vem dizer: eu estou do lado de fora, estou batendo na porta. Ei, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Ele está dizendo para você: abra a porta do teu coração agora. Não aceite esse momento que você está vivendo, não. Não aceite esse mundo de podridão, esse mundo de pecado, esse mundo de mentira. Não aceite esse mundo de engano, não, meu querido irmão.
Aceite hoje a palavra do Senhor para a tua vida, que está indo em direção ao teu coração e confrontando o teu pecado e dizendo para você que da maneira que você está vivendo não é a maneira qual o Senhor te chamou para fazer a obra. Quantos pastores, meus queridos irmãos, quantos servos de Deus, missionários, missionárias, homens e mulheres que pregavam o verdadeiro evangelho, hoje estão vivendo de qualquer maneira e não estão mais se preocupando com a palavra de Deus, com o evangelho de Deus. A palavra de Deus diz que a porta da graça vai fechar. E você, sendo um crente morto, meu querido irmão, tu não vais a lugar nenhum. Porque o Espírito Santo não habita em vós, porque a graça de Deus não está em você. Eu estou preocupado com a tua salvação, eu estou preocupado com a tua vida espiritual. O que é que você tem feito para se pronunciar diante de Deus, para falar-se com o Senhor? O que é que você tem feito para ter uma vida íntegra perante o Senhor? O que é que você tem feito para ter uma vida reta perante Ele? Reflita na tua vida como está agora. Reflita na tua vida como está agora, meu querido irmão, minha querida irmã. O Senhor tem tantas coisas boas a oferecer a você. O Senhor tem tantas coisas boas a oferecer a você, meu querido irmão, minha querida irmã. Por que que você não abandona esse mundanismo? Por que que você não abandona essa sua vaidade? Por que que você não abandona essa idolatria? Por que que você não abandona esse mundo do homossexualismo, do lesbianismo? Jesus está voltando para arrebatar a tua igreja e duro será o golpe para você que ficar. Como aquela igreja que estava rejeitando Jesus e estava do lado de fora. Jesus está dizendo para você: oh, eu estou do lado de fora, mas ainda eu estou clamando, ainda eu estou pedindo. Abra o teu coração para entrar. Abra o teu coração para que eu possa entrar e fazer morada. Se você abrir o coração para Ele, Ele vai entrar e vai fazer morada. Pode ter certeza disso. Eu me envergonho, meus queridos irmãos, de certas mensagens, de certos pregadores. Eu me envergonho. Muitos pastores charlatões por aí que estão se levantando dia após dia com um falso evangelho, com uma doutrina morna que você olha, você não sabe se é, se não é. É assim que Deus olha de lá de cima também. E Ele tem nojo. A Bíblia nos diz que Ele tem nojo. Nojo de você, crente, que não tem a santificação na tua vida. De você, pastor, que não prega a doutrina, que não prega os ensinamentos bíblicos da palavra de Deus. De você, pastor, ao invés de corrigir a tua ovelha a não andar no mundanismo, a não andar no pecado, você deixa a tua ovelha de qualquer maneira. Você vai prestar conta com Deus naquele último dia. Você vai prestar conta com Deus naquele último dia, pastor. Porque você deixou de anunciar a verdadeira palavra de Deus. Você deixou de anunciar o verdadeiro evangelho de Deus. E Deus está dizendo para você: tome cuidado. Jesus ainda não voltou para arrebatar a tua igreja. Jesus ainda não voltou para arrebatar os teus escolhidos. Mas o momento vai chegar. O momento vai chegar. Quando Jesus vier arrebatar a tua igreja, você tem que estar preparados. Você não pode ser esse crente morno, essa crente morna,
que não tem graça de Deus na tua vida, que não tem unção de Deus na tua vida, que não tem temor de Deus. Eu vivo minha vida de qualquer maneira mesmo, porque ninguém sabe, eu vivo, não importa, não interessa, cada um cuida da sua vida, cada um cuida da sua vida mesmo, mas aquele, meu querido, aquele irmão, aquela irmã que teve um encontro com o Senhor Jesus, ele já não é dono dele mais, ela não é dona dela mais, ela pertence unicamente, exclusivamente ao Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele está prestes a servir ao Senhor, e quem cuida dele é Deus. Ela não tem poder sobre a vida dela mais. Então nós não temos domínio sobre nós, mas é o Espírito Santo que está em nós. Agora você quer fazer do seu jeito? Então o Espírito Santo sai fora, e aí você pode fazer da maneira que você quiser. É você que escolhe, meu querido irmão. É você que escolhe, minha querida irmã, e eu digo para você, não seja morno. Não seja como aquela igreja de Laodiceia. Não. Porque o Senhor, Ele está falando com você. O Senhor está falando com você, obreiro. O Senhor está falando com você, missionário. O Senhor está falando com você, pastor. Ele te traz um alerta para você, para que você não seja um crente Laodiceia, para que você não seja uma crente que não tem mais prazer em ouvir a palavra de Deus, para que você um crente que não tem prazer mais em meditar na palavra de Deus. Mas Ele está falando contigo agora. Abra o teu coração. Ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Olha aí, estão se esquecendo do seu primeiro amor. Olha Deus dizendo para você agora, meu irmão. Não deixe Laodiceia, oh aleluia, não deixe Laodiceia dominar a tua igreja. Ela traz vaidade, traz frieza, traz contenda, divisões. Meu Deus do céu. Mas deixe Filadélfia dominar a igreja. Sabe por quê? Ela é santa, ela é fiel. Oh, aleluia. Vai morar no céu, ao lado do Senhor. Oh, glórias. Louvado seja Deus. O Senhor é fiel e tem cuidado de nós, meu querido. Aleluia. Muitos obreiros têm deixado se levar. Quantos obreiros? A teologia e aos diplomas. Só se preocupa com seus diplomas. As igrejas têm se esfriado. E as igrejas se esfriam. E não aceitam quando Deus usa alguém. Eles não aceitam. Eles dizem, isto aí é fanatismo. Oh meu Deus. O inimigo, os seus olhos já Eita glória. Mas o obreiro que ora pelas madrugadas, Ele conhece a voz do teu Senhor. A voz do seu. Eita glória a Deus. Não deixe Laodiceia. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela graça que tu me a deste. igreja, ela traz vaidade. Aleluias. Contenda, divisões, também de sabor. Aleluias. Mas deixe Filadélfia Aleluias. dominar a igreja. Ela é santa, ela é fiel e vai morar no céu. Oh, glória. Ao lado do Senhor. Oh, aleluias. O Senhor está despertando a tua vida neste momento, para que você se aqueça com o fogo do Espírito Santo. Há igrejas que estão muito enfermas. Olha aí. Já perderam a espiritualidade. Perderam o temor. O círculo de oração se divide. A vaidade domina a mocidade. Oh, meu Pai. Os conjuntos são verdadeiro mundanismo. E o Senhor não tem se agradado. E muitos dizem. Muitos falam, Jesus só quer o coração. E o resto do teu corpo a quem pertence.
uma pergunta para você. Não deixe Laodiceia. Você pode estar dizendo, não, mas Deus, Ele só quer o meu coração. A igreja E você está esquecendo que você deve servir ao Senhor de corpo, de alma e espírito. divisões, também de sabores. Aleluia! Mas deixe Filadélfia. Deixe Filadélfia dominar a tua igreja. Ela é santa, ela é fiel e vai morar no céu ao lado do Senhor. Oh, glória! Oh, glória! Graças a Deus, há muitas igrejas. Graças a Deus. E tem ainda o temor Eira do Senhor. calava choromonderrácia. Pelo pastor, são ovelhas bem Taramande cuidadas. Não candaraias. se esqueceram do seu Graças a primeiro amor. Deus. Estas igrejas dão lugar ao Espírito Oh, Santo. Espírito Dão Santo. liberdade para o fogo. Tu tens a liberdade, meu Oh, Pai. igreja, o Senhor te ama. E muito em breve o Senhor Prepare as virá suas vestes para arrebatar o acompanhe teu céu povo. subir. Aleluia! Não deixe Laodiceia Glórias! dominar a Oh, igreja. glórias! Ela traz vaidade e frieza. Aleluias! Essas divisões, Oh, glória! também de sabores. Louvado seja Deus! Mas deixe Filadélfia dominar a igreja. Ela é santa, ela é fiel e vai morar no céu Aleluias! ao lado do Senhor. Deixe Filadélfia dominar a igreja. Sabe por quê? Porque ela é santa, ela é fiel e ela vai morar no céu ao lado do Senhor. Oh, glória! Eu quero orar por você, meu querido irmão. Você que se encontra aflito, abatido, doente em um leito de um hospital, preso em uma cela, desempregado, endividado, seu casamento e sua família estão desmoronando, se sente desamparado, desanimado e só, saiba que existe uma esperança, alguém que se importa com você. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Momento de oração. Feche os seus olhos agora, onde você estiver, e você vai falar com o Senhor juntamente comigo. Senhor Deus e Pai, Senhor, mais uma vez eu estou te dando graça neste momento, Senhor, porque eu sei que aqui existem vidas que ouviram a Tua palavra, ouviram a Tua voz falando com eles, com elas, meu Pai, e sentiram a necessidade, meu Pai, de buscar o Teu Evangelho, o Teu verdadeiro Evangelho, porque viram que somente a Tua palavra tem o poder de salvar, tem o poder de curar, o poder de transformar. E neste momento eu peço ao Senhor, transforme esta vida, transforme este lar, transforme esta família. Oricanda labaia serve onegarrácia. Tiplaia rabaxadegaia sorimicandaraia. Meu Deus, eu repreendo agora toda obra contrária de Satanás. Eu repreendo agora todo espírito das trevas que tem lutado contra esta vida, tem lutado contra este lar, tem lutado contra esta família. Eu repreendo agora espírito imundo de Satanás, sai desta vida, sai deste lar, sai desta família agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Coloca paz, Senhor, coloca tranquilidade, coloca o amor nesta vida, em nome de Jesus Cristo. Não deixa, Senhor, este meu irmão perecer, não deixa essa minha irmã perecer, meu Pai, mas que o Senhor possa fortificar ele na graça e no conhecimento. Em nome de Jesus Cristo, Pai, fortalecendo os passos dele e dela, para que ela possa permanecer fiel até o fim, até o dia que o Senhor vier arrebatar a tua igreja na face da terra. Obrigado, Senhor, por esses meus irmãos, obrigado por essas minhas irmãs, Senhor,
que tanto tem orado por nós, que tanto tem buscado, meu Pai, a tua face, intercedido, meu Pai, pela causa do teu evangelho. Senhor, obrigado por tudo, meu Pai. Fica conosco, Senhor, nesta noite. Ah, meu Deus querido, eu peço ao Senhor que o Senhor derrame graça sobre esta vida, que o Senhor derrame, meu Pai, o teu Espírito Santo, que o Senhor possa, meu Pai, confirmar a tua grande vitória na vida dele e na vida dela. Jesus querido, Jesus amado, venha manifestar, Senhor, o teu Espírito Santo, para que eles possam, meu Pai, cada dia mais dar frutos para o teu reino. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos que têm contribuído. Ah, meu Pai, aquele que tem desejo de contribuir com esta igreja, com esse ministério, mas não tem condições. Pai, levanta homens e mulheres, meu Pai, para nos ajudar, meu Pai, para contribuir com tua obra, para nós podermos manter os aluguéis das igrejas, para nós mantermos a programação de rádio. Ah, meu Deus querido, em nome de Jesus Cristo, prepara homens e mulheres nos quatro cantos desta terra para que esse evangelho venha a ser anunciado. Abençoa, Senhor, nossa irmã Eliomara Leite, nosso irmão Josivan Leite. Abençoa nossa irmã Carmelita Rodrigues. Abençoa nossa irmã missionária Vitória. Abençoa também, Senhor Jesus querido, nosso irmão pastor Felipe Pereira. Oh, meu Deus querido, abençoa os teus filhos, meu Pai, derramando a tua graça sobre a vida deles. Senhor, fortalece a cada um agora, que através desta palavra o Senhor possa trazer, meu Pai, um renovo espiritual. Que através dessa palavra que foi anunciada, o Senhor possa trazer o despertamento espiritual. Abençoa nossa irmã Marlene Conrado, meu Pai. Ah, Jesus querido, abençoa nossa irmã Esther. Abençoa o seu filho Natan, meu Pai, a todos nossos irmãos que estiveram conosco nesta programação. Senhor, eu te peço, meu Pai, que o Senhor estenda as tuas mãos sobre a vida da nossa querida irmã Mara. Ah, Jesus, visita ela naquele leito de enfermidade agora, repreendendo todo o mal, repreendendo toda angústia, repreendendo toda enfermidade agora, em nome de Jesus Cristo. Passa uma gota do teu sangue. Abençoa nossa querida irmã cantora Eliane Cardoso. Meu Deus querido, meu Deus amado, tu és um Deus que conhece o nosso coração. Abençoa também o nosso querido irmão Valmir de Melo. Ó Jesus amado, estenda tuas mãos sobre a vida do teu filho, meu Pai. Oh glórias! O nosso irmão Marcelo Goiano, visita ele agora, meu Pai, dando a grande vitória, meu Pai, para que ele possa, meu Pai, testificar do milagre. Fica com ele, Senhor. Abençoa minha vida. Dai-me graça, dai-me unção, dai-me sabedoria, para que eu possa vencer todas as lutas, todas as tribulações. Confirma, Senhor, a tua grande vitória, pelo poder que é no teu sangue, em nome do Pai, do Filho e do teu Espírito Santo. Amém e amém, Senhor Jesus.